Ei pessoal, eu sou o Luiz, tudo bom? Hoje vocês irão assistir a primeira das 3 entrevistas extras da primeira temporada do Bagagem Criativa. Nas últimas semanas nós pedimos que vocês votassem no profissional preferido de vocês. E vocês escolheram como grande vencedor da nossa enquete o publicitário e também jornalista Davi Tedesco. Infelizmente o Davi não pôde estar aqui com a gente, mas ele mandou um recadinho. Espia só. Oi gente, fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia de que a minha entrevista tinha sido a ganhadora dessa enquete que o Bagagem Criativa proporcionou. Quero agradecer a todo mundo que votou, que assistiu efetivamente a entrevista, a galera que votou mais de uma vez para eu poder ficar na frente. Eu fico encantado quando a gente tem esses reconhecimentos, como o do Bagagem Criativa. Primeiro, na verdade, pela entrevista que eles fizeram comigo, me proporcionaram, e agora com o resultado dessa enquete. Parabéns aos meninos, sucesso, que o canal continue, porque a região merece, os novos profissionais merecem, os antigos merecem muito mais, porque é uma porta que se abriu para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Então um beijo grande para vocês, valeu, tamo junto. Muito obrigado, Davi, por essas palavras. Foi uma honra poder ter te entrevistado e conhecer um pouquinho melhor do profissional que você é. Então é isso, gente. Se você ainda não assistiu a primeira parte da entrevista do Davi, você pode clicar aqui no nosso card ou acessar o link da entrevista aqui na descrição, tudo bem? Então é isso, gente. Fiquem com a segunda parte da entrevista do Davi e, é claro, no final, não deixe de dar o seu joinha, comentar aqui embaixo o que você achou da entrevista e, é claro, seguir a gente nas nossas redes sociais e até semana que vem com a segunda entrevista extra. Tchau! Tem como você falar pra gente algumas experiências que você já teve no mercado de trabalho, locais por onde você passou? Então, eu comecei com uma porta que a Fran abriu pra mim, que era na Gap, que era uma loja, uma multimarca lá no Retiro, e que a gente criou uma parceria muito bacana, na verdade. Primeiro porque ela confiou extremamente em mim enquanto eu ainda estava em estudo, depois porque ela foi meu primeiro FII, assim que eu me formei, e a nossa relação foi tão próxima, tão de confiança. Quando ela abriu uma loja de sapato, eu acabei gerenciando a loja dela de sapatos. Então, assim, a coisa minha do otimismo, de repente vamos fazer e vai acontecer e vai dar certo, porque eu acho que o publicitário tem que ter um pouco disso. Ela me viu como um gerente da loja dela, que pra mim foi só uma experiência, que eu não sou gerente de loja, eu nasci pra isso. De lá eu passei na Mr. Cat, onde eu fui vendedor. E aí, no período da Mr. Cat, foi que eu comecei a intensificar os meus freelas de publicidade, de comunicação. E aí, depois da Mr. Cat, veio a criação da Foco Comunicação. Ah, bacana. Agora, Davi, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente alguma experiência que você tenha tido no mercado de trabalho e que te marca ainda até hoje. Então, tem uma experiência que eu acho que foi bem legal e que eu tenho pra mim, que eu levei assim, pra sempre. Que aí eu tava no técnico ainda. Não, já tava na faculdade quando isso aconteceu. E aí eu fui fazer estágio, mas era um estágio não interno. Eu fazia o estágio na agência, mas ficava na minha casa. E aí o diretor da agência me deu um job, me deu o briefing da campanha que eu precisava desenvolver, era de uma pizzaria, e eu ia para casa fazer o planejamento, organizar as peças para resolver o que precisava ser feito. E aí quando eu fui apresentar isso para ele, eu apresentei tudo que eu achava que tinha que ser. Era uma empresa que não era muito grande, não tinha uma verba muito alta, tinha só 2 motoboys para fazer as entregas, e aí eu fiz a campanha dentro do que eu acreditei que era interessante. E aí no final eu não coloquei sugestão de TV. E aí no final ele falou assim: mas por que você não colocou TV? Eu falei: justifiquei. Porque o cliente não tinha uma verba muito alta e não tinha nem logística de entrega. E eu imagino que se a gente colocar na TV, isso vai dar uma projeção muito maior de demanda, muito maior do que ele vai poder cumprir. E aí, ao invés de ser positivo, vai acabar sendo negativo. Aí ele virou para mim e falou assim: mas primeiro você tem que pensar na nossa comissão. E segundo, você tem que pensar que o telefone do cara vai tocar o tempo todo. Se ele não vai entender, já não é um problema nosso. E aí
e ali eu vi que, assim, não era aquele modelo de publicidade que eu queria. Não era aquele modelo de agência que eu gostaria de ser, ou que eu gostaria que fosse conduzida, ou que eu gostaria que a minha equipe se preocupasse. Claro. Então, acho que essa é uma experiência que me fez repensar como as pessoas estavam agindo no mercado e o como eu não gostaria de fazer e o como eu não queria que fosse. Davi, agora a gente vai para uma parte um pouco mais pessoal da entrevista, tá? Queria saber se você tem algum hobby. Hobby? Eu gosto de fazer muitas coisas, mas acho que hoje o que eu sou mais apaixonado e que eu acho que eu mais me encontrei mesmo foi fazer crossfit. Parece meio modinha, de fato acho que é, mas é uma atividade tão incrível que, assim, ela acaba sendo um pouco, sei lá se vai parecer clichê, mas acaba sendo um pouco do que a gente faz todos os dias, porque é você se desafiar todos os dias. Então hoje eu consegui pegar um peso, amanhã eu vou pegar outro, no outro dia eu volto pro primeiro, ou ontem eu conseguia pular metade da caixa, hoje eu vou pular duas e assim por diante. Então eu acho que no CrossFit eu exercito a minha superação todos os dias e você acaba carregando isso para o seu dia a dia mesmo, porque se você consegue fazer lá algo que é físico, que você sai esbufando, né? Você cai no chão, né? E tal, você não vai conseguir isso no seu trabalho, não vai conseguir no dia a dia. Então hoje eu tenho o CrossFit como um hobby. Eu, quando não vou no cross, é como se o meu dia não tivesse sido completo, assim, sabe? Agora, Davi, eu quero te perguntar duas coisas. Qual que era a sua visão sobre o mercado de trabalho quando você iniciou os seus estudos e o que você aprendeu na faculdade serviu de base para ele? Eu acho que, assim, na faculdade é tudo, né? Porque tudo que você estuda ali e aprende, de fato você vai usar no mercado, né? A gente, às vezes, enquanto estudante, você tem aquela revolta, né? Nossa, mas isso serve pra quê? Aquilo serve pra quê? Ai, que chatice, antropologia. Meu, tudo serve. Tudo serve. Tudo você vai usar. Óbvio que em dados momentos, né? Uma coisa você vai usar num momento, outra coisa você vai usar em outro, e aí você vai aplicando. E só com a maturidade que você entende mesmo quanto tudo aquilo de fato era importante. E quanto à visão após sair da faculdade, é completamente outra. Primeiro porque quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei só com curso técnico. Né? Eu fui extremamente, vamos dizer, audacioso, eu fui abusado, talvez até, vamos dizer assim, né? Em querer enfrentar as pessoas sem ter uma faculdade, né? Sem ter o diploma embaixo do braço, né? E eu fiz isso sem medo, sem vergonha, né? E quando eu saí da faculdade, é que quando você sai, você fala assim, realmente, a faculdade ela é importante, ela precisa, ela é fundamental, porque você consegue ter uma visão com macro. Eu entrei com uma visão micro e eu saí da faculdade com uma visão macro da coisa. E aí foi muito melhor até, porque na verdade eu conseguia aplicar no meu dia a dia as experiências que eu tinha na faculdade e eu jogava pro meu dia a dia em full time, né? Então o que eu fazia lá, eu já tentava aplicar aqui, se não desse certo eu já voltava lá e falava, opa, não deu certo isso não. Tem alguma coisa errada aí no que você falou, ou eu errei aonde, né? Então a gente ia fazendo essa troca, então a visão que eu entrei na faculdade era micro e o que eu saí foi macro. A faculdade é fundamental para qualquer profissão. Acho que agora a maior dúvida da galera que está assistindo a gente é qual que seria o diferencial que essa galera tem que ter para começar a ingressar no mercado de trabalho? Primeira coisa, eu acho que é humildade. Acho que esse é o primeiro item de um bom profissional. Tenha ele um mês formado, tenha ele alguns meses de estudo ou 10, 15, 20, 30 anos de profissão. Acho que esse é o primeiro item. Segundo item seria o cara ir pra rua, bicho. Porque mandar currículo por e-mail tem um monte. Todo dia a gente recebe uma caralhada de e-mails com currículo e com portfólio, às vezes um melhor do que o outro. O cara tem que bater na porta, olha só, eu tô a fim de trabalhar, você tá a fim de contratar? Né? Porque às vezes você recebe um currículo
você até acha bacana, mas você tá tão atarefado fazendo um monte de coisas, de outras coisas, que passa despercebido. E aí, às vezes, esse cara bate na sua porta. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra esses dias no Unifoa, e lá eu conheci uma menina que esse ano eu fiz algumas exposições dentro de um projeto que eu criei para um cliente meu, que é o Seleto Cultural. Ele tinha um espaço lá vago, né, ocioso. Eu falei, não, vamos fazer desse espaço aqui um espaço para cultura. E aí a gente fez a exposição do meio século de rádio, que é com Francisco Barbosa, que é o radialista, que era da Rádio Tupi, que hoje está na Sul Fluminense, na nova Sul Fluminense. E aí a gente foi fazer o lançamento oficial dele. Ele já estava aqui há uns 4 meses e a gente foi fazer um lançamento oficial. E aí fizemos essa exposição dele. E aí eu falei pro Douglas, convida, o Barbosa até que falou, né? Convida o pessoal lá, e aí foram alguns alunos lá. Nessa bater na porta, uma dessas meninas foi lá, se apresentou pro Dário de Paula, conversou com ele. 2 dias depois ela foi no programa, hoje ela é repórter do programa dele, ela faz os ao vivos, que ele tem uma TV Dário, né? Ela faz as entrevistas do TV Dário e está na faculdade ainda. Se ela não tivesse saído de casa, ou matado aula, porque foi de noite, ou matado aula, ou ficado de preguiça ao invés de, sei lá, querer fumar um cigarro, tomar uma cerveja, enfim, porque estava exausta do dia, enfim, ela foi lá, se apresentou e conseguiu um emprego e está lá. Se ela está ganhando bem ou não, é outra situação, é outro mérito, mas ela está lá fazendo o portfólio dela. Tá lá aprendendo todos os dias com um cara que é referência aqui na região, que é o Dário, né? Que construiu a história do rádio aqui na nossa cidade. Então, e na região, né? Então, é bater a porta. Eu acho que assim, o principal é a gente ter a humildade, você bater na porta para se oferecer, para poder dizer que está disponível. Acho que uma outra situação também é você, que eu acho que casa um pouco com a história da humildade, é você não achar que você vai começar sendo um diretor de arte, porque não vai. Ainda mais aqui na região. Aqui na região, são poucas as agências que têm atendimento, planejamento, tráfego, criação e assim por diante, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Você vai atender o telefone porque às vezes o cara lá do RH que quer que faça uma campanha X para a empresa, se ele falar direto para o cara da criação, eles vão se entender melhor do que fala para o atendimento, que passa para a criação, e aí vira um grande telefone sem fio. Um negócio que podia ter resolvido em 2, 3 horas vai se resolver em 2, 3 dias. Porque ficou um grande telefone sem fio. Então acho que isso também... eu não sei se isso acontece, um treinamento que se faz dentro da faculdade para as pessoas quererem sair sendo diretora de criação, diretora de arte e tal. Mas eu acho que todo mundo tem um começo. Sim. E ninguém começa por cima. Um grande exemplo que assim, eu fiquei muito orgulhoso esses dias é o Thiago, que é o superintendente hoje do Cider Shopping. O Thiago, ele tem 32 ou 34 anos, se eu não me engano. Ele começou no shopping quando ele tinha 16 ou 17. Eu sou meio ruim de data, mas variável nisso aí. E ele começou como mensageiro. E ele foi passando por cada departamento do shopping. E aí, nesses quase 20 anos, ele teve paciência, aprendeu cada setor e hoje ele é o superintendente do shopping. Com só 34 anos. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa entender que todo mundo tem um começo e que ninguém começa de cima. Com certeza. Entendeu? Então acho que são as primícias aí para estar no mercado do trabalho, sabe? Né, a humildade, bater na porta para se mostrar e entender que você não vai começar de cima, bicho. Todo mundo, e que se tiver que passar um cafezinho, ninguém vai morrer porque passou um café. Entendeu? Ninguém vai morrer porque atendeu o telefone. Não é minha, estou acumulando função. Aqui a gente tem uma escala de limpeza. Não de limpeza para varrer, mas de limpeza para recolher o lixo seco, para recolher o lixo do banheiro, porque é produzido por todo mundo. Com certeza. Então a gente faz uma escala, todo mundo entra na escala e todo mundo vai ter o seu dia de recolher as coisas para manter a ordem. Né? Então, e ninguém morre por isso, entendeu? Então acho que isso na verdade até viver em comunidade. Né? Então acho que são coisas fundamentais para a pessoa entrar aí no mercado de trabalho, entendeu? Dedicação. E agora, você tem algum profissional também a nível nacional que você admira e respeita? Tem uma galera bacana, né? Por aí que a gente tem que tirar o chapéu com certeza, que são eles que fazem mesmo.
E assim, eu tenho dois profissionais que eu acho que têm um trabalho incrível. Um é o Nizam, apesar de ser extremamente soberbo, né? Eu acho tudo que ele fala sempre muito soberbo, né? Eu acho muito delicado as coisas que ele fala, mas ele tem um trabalho muito bacana. E aí eu acho que a minha paixão é o Washington Oliveto, né? Eu acho que ele é o cara mesmo que teve coragem de sentar numa poltrona e colocar uma Melissa no pé quando ele pegou a Melissa para ser cliente dele, né? Então acho que essa irreverência e coragem são para poucos, e o Washington tem isso o tempo todo, né? Você vê um senhor de 60 e poucos anos sentado com uma Melissa no pé para mostrar que era o novo cliente dele. E isso é só um dos casos, né? Uma das situações que o Washington faz com essa reverência toda da publicidade, né? E eu acho que são as duas pessoas que eu tenho como, sendo que o Washington é o meu príncipe aí.